Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 15/7, terça-feira, para realizar a nossa análise semanal dessa semana. Normalmente a gente realiza essa análise na segunda-feira, porém, estava aguardando aí algumas notícias serem divulgadas no dia de hoje para ter uma melhor noção de como provavelmente o mercado vai se comportar. Foram notícias aí relacionadas ao CPI, né, americano, que vai demonstrar aí como é que está a inflação. Muito importante, muita gente aguardando essa notícia. E a notícia saiu hoje, às 1h30 daqui de Portugal. E a partir de agora a gente consegue ter uma melhor noção para a gente realizar as nossas análises e estruturar tudo para a semana, fechou? Então, esse aqui é o MetaTrader, são os ativos que a gente que eu costumo acompanhar sempre e principalmente aqui no canal, que é o EURUSD. Todos eles estão aqui no gráfico mensal. EURUSD, Libra, o USD-CAD, o USD-JPY e o ouro, certo? A gente vai começar pelo EURUSD. Sempre começamos aí no gráfico mensal, delimitando preços e regiões interessantes, desde o macro até o H4, H1, que são os times de execução. E a gente vai começar pelo euro. O time mensal é sempre na cor verde escura. E aqui, se a gente for ver aí, se vocês tiverem curiosidade, podem voltar na última análise semanal e ver que as marcações do mensal não mudam muito por serem regiões macro, então o preço demora a chegar lá, mas a princípio temos aqui o preço da média 20 high, a 20 comum, a 20 low. Eu vou delimitar também esse preço da nuvem de Ichimoku, que é essa reta fornecida aqui pela nuvem. Então, esses são os preços aí interessantes do mensal para o euro. Além disso, a gente tem aqui a média de 200, certo? Aqui em cima. A gente está posicionado no euro, comprado em 2 lotes. Essa tomada de ordem foi feita agora há pouco. E eu espero que o euro continue esse movimento de alta, pelo menos aqui até o 1,20, né? A gente teve um recuo no 1,16. Eu acredito na continuidade de alta até o final do mês, onde a taxação, né, o Trump vai realmente fazer vigorar as taxações que ele pretende. Então, até lá, acho que tem espaço para o dólar dar uma caída, apesar da inflação estar alta, indicar que não vai haver corte de juros. Eu acredito que ainda há espaço para o dólar cair e o euro completar essa sua subida até a média de 200, que é um movimento bem técnico, certo? Mas é isso, média de 200 marcada, as médias de 20. Temos esse fundo aqui do mensal, muito provavelmente não vai chegar agora, mas vai demorar, mas são preços de fechamento muito importantes. E temos também mais preços do mensal aqui em cima, como esses preços de fechamento aqui e esse outro aqui. Então, de acordo com o mensal, nós temos aqui regiões interessantes para venda no euro, aqui na média de 200, né, do mensal. Também nesses preços de fechamento aqui em cima. E para baixo, de acordo com o mensal, temos regiões para compra, já bem mais lá embaixo, aqui no 1,10, 1,9 e 1,07. Então, de acordo com o mensal, essas são as principais regiões e preços importantes que a gente delimitou. A gente vai agora para o semanal do euro. Então, a gente vai marcar com a cor roxa os preços e regiões importantes do euro. Então, a gente vai delimitar aqui o preço de fechamento lá em cima da semana anterior, que é um preço importante. Além disso, os preços da 20 high, 20 comum, 20 low, certo? Para baixo, temos aqui o preço da média de 200 do semanal. E a princípio é isso, aqui mais próximo. Para cima, temos regiões aí do semanal que coincidem com as delimitações do mensal, né? São essas regiões daqui. Esse preço de fechamento e o outro preço de fechamento aqui em cima. Então são preços aí do semanal importantes. Além disso, a gente tem
aqui o preço da média de 9 do semanal, porém eu não vou delimitar. Poderia marcar a média de 9, faz parte do nosso mindset, porém eu viso um movimento mais amplo, então acredito que as melhores compras seriam aqui no 1,13, 1,13, 1,11, caso venha chegar, que eu acho muito difícil agora, por isso que eu prefiro agora nessa situação talvez delimitar regiões mais próximas aqui no diário. A gente delimitou os preços do semanal, então a gente vai marcar aqui, sinalizar as possíveis regiões de compra do semanal, que são aqui nas médias de 20, certo? Temos também aqui na média de 200 e para cima temos regiões de venda aqui no fechamento do semanal, no caso da semana passada. E as demais coincidem aí com mensal, semanal e mensal. Então no semanal é isso para o euro. A gente vai agora para o diário, certo? Dentro do diário a gente vai delimitar também as regiões e preços importantes do diário. O diário sempre com a cor azul claro. Então a gente vai vir aqui e vai marcar o que? A gente vai marcar o preço de fechamento aqui do diário, que acabou ocorrendo acima do fechamento da semana. Então a gente tem aqui o fechamento do semanal. E se a gente for ver no diário mais detalhadamente, a gente teve um fechamento mais em cima aqui do diário, que a gente vai acabar marcando também como um preço de venda, certo? E para baixo nós tínhamos, né, regiões de venda, de compra, né, preços importantes, interessantes para compra. Aqui na média de 20 comum do diário do Euro USD, continua sendo o preço, vou marcar aqui, porque o dia está decorrendo, pode ser que esse preço volte e feche aqui em cima. E tínhamos também aqui a média de 20 low, né, do diário, que foi onde a gente executou a compra. Então, essa compra no euro foi dada pela questão do dólar, que a gente analisa de outra forma, a gente tem um gráfico para analisar só o dólar, e a gente busca confluências. Então, a situação do dólar com cenário da zona do euro, quanto inflação, quanto vários fatores que levam-me a considerar que o euro ainda é interessante para compra, certo? Muito por conta dos ruídos e tudo que vem acontecendo. Então a compra foi feita aqui na, na 20 low, certo? Então esses são os preços importantes aqui no diário. E para baixo, a gente tem lá embaixo a média de 200, que está bem longe. Então a gente vai ficar de olho aqui na média de 200 também, vai só marcar o preço, né? E a gente consegue ver todas as setas e linhas que a gente veio analisando desde o macro até aqui. E no diário é isso para o euro, certo? A gente vai agora para o H4. E no H4 a gente tem essa configuração onde eu vou marcar o preço da média de 200 aqui do H4, certo? Essa é a média de 200 do H4. O H4 sempre na cor verde. E além disso, vamos marcar aqui o fechamento do H4 que aconteceu acima do fechamento do diário, né? No caso aqui, a gente consegue ver aqui um preço de fechamento do H4 acima da linha do diário aqui. Então a gente acaba marcando também. São dois preços aqui possíveis para venda no fechamento do H4, no fechamento do diário, no fechamento do semanal. Aqui a gente tem os preços das médias de 20 vista, que foram analisadas no diário, mas agora estão sendo vistas do H4. E a região aqui do H4, que a gente comentou que vai ficar de olho para compra também, né? E é isso, no H4, eu vou puxar aqui as setas que ficaram um pouco mais para a direita, para cá, para a gente conseguir ver do H4, né? A gente começou marcando do mensal, então às vezes elas ficam afastadas no tempo, por isso que estão lá na frente. E a princípio
são esses preços aqui interessantes. Logicamente que não vai buscar hoje, né? Essa região aqui demora bastante. Então é todo um movimento que tende a acontecer para depois o preço chegar naquelas regiões lá embaixo. E é isso, para o euro é isso. Essas são as regiões aí de venda e de compra para o euro. Eu estou posicionado aqui no 1,16,300 e pouco, né? Vamos ver se ele aparece. Não. Mas é isso, 1,16,316 é a minha compra no euro. Temos regiões bem mais embaixo para o euro, todas elas já delimitadas e marcadas para você com antecedência. Então essa é a beleza do macro vista do micro, né? E é isso, euro aí desenhado, regiões marcadas e tudo mapeado aí para você no euro, certo? Agora a gente vai fazer a análise da Libra, assim como a gente fez no euro. Então, o gráfico mensal da Libra, a gente sempre começa pelo mensal, azul escuro, e a gente vai fazer o quê? Vamos marcar aqui o média de 200, esse preço de fechamento aqui. Além disso, vamos marcar. Eu tava de olho muito nesse preço aqui do mensal. Esse é um preço bem interessante nesse fechamento aqui do mensal. Então, além do preço das médias de 20, eu marcaria aqui esse preço como um preço interessante, né? E o GBP está chegando bem perto dele agora. Seria uma compra bem interessante aqui também. Mas como a Libra eu acho que tende a corrigir mais do que o euro, não me assustaria ela vir buscar aqui 1,30, 1,25, 1,28, 1,26, que são as regiões do mensal que a gente tem aí para compra. Além disso, delimitação aqui da nuvem, a reta, certo? Que coincide com esse fechamento também aqui do mensal. E aí bem mais lá para baixo, e que não vai voltar agora, vai demorar algum tempo ainda, a gente tem esse fechamento aqui no 1,11. Esses são os preços mais importantes do mensal. A gente tem também o fechamento do mês anterior, né? Que é esse preço aqui de fechamento desse candle, do mês 6. Então é isso. Zonas aí de preços importantes no mensal já delimitadas. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal da Libra, a gente vai marcar aqui a média de 20 comum, 20 low. Para baixo temos a 200, certo? Para cima temos aqui o fechamento do semanal de 1, 2, 3 semanas atrás. Para cima também temos os fechamentos aqui do semanal, certo? E aqui também. Então, esses são os principais aí preços que eu ficaria de olho no semanal para Libra, né? A gente tem outras formas também, utilizamos alguns indicadores e aqui no caso da Libra está bem interessante para a gente utilizar aqui a retração de Fibo. Eu utilizo bastante e recomendo vocês usarem também, onde a gente teria aqui zonas, né, de 50 e 61,8 de Fibo aqui mais embaixo. Então, como eu estou fazendo o Fibo no semanal, eu coloco ele sempre na cor do semanal, que é a roxa. E a gente vai ver aqui regiões para sinalizadas aqui de Fibo de 50 e 61,8. Então, muito provavelmente a Libra pode chegar aqui no 1,29, 1,30 e voltar a subir depois, ou passar e vir aqui no 1,27 e depois continuar a subir. Eu acho que retão assim é difícil. Ela descer e vir buscar essa faixa de preço sem nenhum repique lá em cima ainda, mas é possível. Então fica aí a indicação do Fibo, né, que eu utilizo bastante, inclusive vou colocar aqui no euro, nesse movimento aqui do semanal. Vou pegar esse movimento aqui do semanal da Libra, ou do euro aqui, né, só para a gente ter uma noção de onde ficaria os 50 e
e o 61,8, né, do euro, fica mais aqui embaixo, próximo às regiões das médias de 20, né, do semanal, que são as regiões que a gente marcou. Então o 61, o 50 e 61,8 no euro fica mais aqui embaixo. Vamos agora voltar para a Libra. Então a gente fez a análise do semanal, colocamos o fio aqui no semanal, a gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração da Libra, onde a gente tem esse fechamento aqui do diário. Além disso, temos a média de 200 lá embaixo, certo, do diário. E aqui a gente consegue ver a delimitação da nuvem, né? A gente vê a nuvem de Ichimoku aqui bem presente. Então, a Libra perder essa faixa de preço aqui da nuvem muito reta é difícil. E provavelmente ela venha testar aqui em confluência com o semanal, né? As médias de 20 do semanal, e trabalha aqui, depois venha testar novamente as médias que estão descendo. Mas é isso aqui na Libra. A gente tem aqui esse fechamento e as médias de 20, né, com preços interessantes aí para aqui para venda no caso. Então vou marcar aqui essas zonas do diário e é isso. E agora a gente vai aqui para o H4. Dentro do H4 eu vou marcar a média de 200 do H4 e vou marcar o topo lá do H4 aqui, certo? Então é isso para Libra. Agora a gente vai sinalizar as regiões, né, com as setas de compra e de venda. A gente já, enfim, normalmente eu faço isso enquanto estou marcando as linhas de preço, né, importantes, mas vou marcar aqui rapidamente os mais importantes e os mais prováveis de serem atingidos essa semana, que são as médias de 20 aqui do semanal e essas regiões aqui do mensal, tanto as médias de 20 quanto também os fibos, né, 61,8 aqui e os 50 aqui. Então, para baixo, para compra é isso na Libra. São essas regiões de preço que eu acho interessante ficar de olho na compra. A gente tinha essa região do mensal que eu comentei, né? Que foi esse fechamento aqui do mensal. Se a gente for ver aqui no diário, o preço está chegando bem perto. Seria uma compra interessante aqui, com um stop aqui um pouco mais curto, 1.000 pontos. E é isso para Libra. Regiões de preço aqui para compra. E para venda, eu ficaria atento aí na venda. Mais aqui na média de 20, né? Do diário, como na 20 High, e como nos fechamentos daqui do semanal, do mensal, do diário e do H4. Então é isso para Libra. São essas regiões aí para essa semana e para as próximas semanas. É uma análise bem completa, bem ampla. A gente tem que estar atento, obviamente, na movimentação das médias, né? São médias móveis, então ela não vai ficar estática, ela vai se ajustar ao preço, à movimentação de tudo. Então tem que ficar atento a isso também. Mas para a Libra foi isso. Eu vou agora para o SDCAD e no SDCAD a gente está aqui no gráfico mensal. E vamos lá começar pelo gráfico mensal. Marcar as regiões aqui com azul escuro, que são as regiões do mensal. Regiões e linhas de preço que a gente acha importante, como esse fechamento do mensal. A gente vai ter outro fechamento do mensal mais aqui em cima. E para cá para baixo, 20 high, 20 comum. E a 20 low eu marcaria. Porém, como a gente teve um fechamento abaixo da 20 low, isso indica no macro tendência de queda. Porém, eu acredito que o SDCAD venha testar aqui essas médias, né, do mensal primeiro, para depois voltar a cair. Então, é isso. Essas são as regiões aí do mensal que eu ficaria atento para a venda, certo? Aqui na média de 20 e nas médias do mensal lá em cima. Nas médias não, nos preços de fechamento. E para baixo, marcaria a delimitação aqui da nuvem, né, de Ichimoku, essa linha.
e vou inserir aqui uma seta para cima como uma região interessante para compra aí no SDCAD. No mensal é isso para o SDCAD, a gente vai agora para o semanal do SDCAD e aqui tá certo, vamos para o semanal. Esse é o semanal do SDCAD, a mesma ideia das marcações que a gente teve no mensal. A gente vai continuar delimitando aqui, fechamento lá em cima. Aqui o preço da média de 20 high, 20 comum e 20 low são preços interessantes aí para a busca da venda. Apesar de eu achar que o SDCAD é só compra, né? A análise técnica está dizendo que essa região aqui é bem difícil de ser ultrapassada de primeira, então provavelmente o preço venha testar aqui, pinta a oportunidade de venda e mais aqui embaixo, talvez no time diário, a gente consiga pegar esse movimento subindo. Então, para venda no semanal é isso aqui para o SDCAD, essas regiões daqui. E temos também aqui a média de 200 do semanal, certo? Vou marcar aqui a seta. E é isso. Eu ia comentar que a gente poderia também, assim como a gente fez na Libra e no Euro, traçar aqui um Fibonacci desse movimento de queda, onde a gente vai ter aqui os 50,61,8 de Fibo mais em cima, e que dá a noção até onde seria natural essa correção do SDCAD até aqui, entende? E é isso. E agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, dentro do diário a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem essa configuração dentro do diário do SDCAD, onde a gente tem aqui a média de 200 como um preço importante. O diário sempre na cor azul claro. Temos também esse fechamento aqui embaixo, né, do diário. A princípio, a tendência do CAD era de baixa, segundo o diário. A gente está vendo o CAD passar da média de 20 high. Se ele concretizar esse fechamento acima da 20 high, a tendência muda para alta. A gente esperaria, depois desse fechamento, um recuo aqui na média de 20 comum ou aqui embaixo para comprar, com o stop aqui embaixo e pegar esse movimento aí de subida do SDCAD, certo? E é isso. Preço de fechamento aqui do diário e média de 200 lá em cima. Aqui eu não vou marcar as médias de 20, pois ele está indefinido aqui, vou esperar o fechamento do diário, mas a título educacional, né? Caso a gente tenha esse fechamento aqui do diário do SDCAD acima da 20 high, a gente provavelmente teria as melhores compras aqui embaixo, tanto na 20 comum quanto na 20 low. Até pela presença aqui da nuvem de Timoco, a gente vê que é uma região que muito provavelmente ele não vai passar de primeira, ele vai fechar acima da média de 20 high, decretando a tendência de alta, porém vai fazer um recuo nessas regiões aqui mais embaixo, certo? Para aí sim a gente tem uma melhor compra com stop bem posicionado. Então, para o SDCAD é isso. A gente tem aí regiões de compra e de venda bem sinalizados. Eu acredito muito no movimento bem forte do SDCAD pelo cenário político, por questões de reserva, de porto seguro, né? E é isso. Para o SDCAD é isso, compra e venda aí sinalizadas. A gente tinha que dar uma analisada no H4, né? Também, do SDCAD. E aqui no SDCAD, o que a gente tem do H4 é esse fechamento aqui abaixo, um pouco mais abaixo do diário. E o preço da média de 200, né? Que é um preço importante e que vem mostrando que vem segurando o preço bem de lado nos últimos dias, né? Bem lateral o SDCAD
E é isso, regiões de compra e de venda sinalizadas aí para você no USDCAD. A gente vai agora para o STJPY, gráfico mensal. Vamos delimitar, assim como nos outros, preços e regiões importantes do mensal, assim como esse fechamento aqui. Esse outro fechamento aqui, as médias de 20, certo? E a 20 low aqui embaixo. Assim como eu comentei no SDCAD, a gente teve aqui o fechamento do mensal abaixo da 20 low, o que indica macro de queda para o STJPY. Porém, as melhores vendas eu acredito que estão aqui. Vou até sinalizar aqui as regiões de venda no STJPY, de acordo com o mensal. Aqui, nesse fechamento, nesse outro fechamento aqui também. E para baixo, a gente tem a 200 lá embaixo. O STJPY é um ativo que não parou de subir também por alguns anos, né? E esse retorno até lá embaixo é natural, né? Principalmente se o Japão decidir aumentar a taxa de juros, acredito que a gente tem sim espaço para uma queda maior no STJPY. Então no mensal é isso. Compras, eu acredito que delimitar a compra aqui no mensal para SDJPY tá difícil. É isso que a gente vai fazer no semanal, certo? Mas as regiões de venda aqui macro do mensal estão aqui sinalizadas e agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, onde a gente vai destacar aqui o preço da média de 200. Esse fechamento aqui do semanal, a média de 20 low, né? A princípio a semana está subindo, então aqui, caso a semana feche desse jeito, se o preço retornar aqui seria uma boa compra. E aqui também uma boa compra caso a semana feche acima aqui da 20 high. Caso contrário, a gente tinha aqui um preço interessante para venda, né, do SDCAD. A princípio a semana não terminou ainda e esse preço de venda pode se concretizar, né? Até o final da semana esse candle pode virar e fechar ainda abaixo da 20 high, dando continuidade no movimento de queda, como foi aqui, por exemplo, o preço estava abaixo da 20 low, veio testar aqui, depois voltou, ou aqui também, veio bater na média e voltou. Então, a gente tem espaço para essa semana ainda o candle virar do STJPY, mas além disso, temos aqui também o preço da nuvem de Ichimoku, com um preço aqui interessante para venda, certo? E é isso. No SDJPY a gente pode também, assim como a gente fez nos outros ativos, delimitar aqui um Fibonacci para a gente ter noção desse movimento aí de correção, né, do SDJPY, onde nós teríamos aqui os 61,8 e os 50 aqui. O SDJPY chegando já próximo dos 50, o que seria também uma região interessante para venda. E ele com stop aqui mais em cima, né? E enfim, vamos acompanhar o STJPY. No diário, o STJPY está chegando aqui próximo à média de 200 do diário, que é um preço extremamente importante e que concretiza mais ainda a ideia de que esse repique aqui para baixo do STJPY aconteça. Então, vamos ficar ligado aqui. E para compra, nas médias de 20 aqui do diário, certo? Que é a 20 high, a 20 comum, que está bem próximo à linha do semanal aqui. Vamos ver que linha do semanal é essa, é a média de 20 do semanal. Então, a ideia da compra do diário e do semanal aqui ainda é muito boa. E para baixo eu marcaria aqui o fechamento aqui do diário, certo? Então é isso para o SDJPY.
compras e vendas sinalizadas para vocês essa semana e para as próximas também, certo? Ficar ligado. E por último, então, esperado Shao USD, nosso famoso ouro, que vem numa alta infinita e aparentemente parece que está começando a querer, né? E a arrefecer. Então vamos lá, gráfico mensal do ouro. No ouro não tem muito o que mais marcar para cima. Tem alguns preços que a gente vai comentar, mas vamos começar aqui pelo início. Média de 9 do mensal, as médias de 20 são os preços importantes que a gente tem que ficar atento para a compra, certo? Aqui, aqui, aqui e aqui. E para cima eu marcaria o pavio lá, o preço histórico do ouro, nos 34,96 para uma possível região de venda. No mensal é isso para o ouro, beleza? A gente poderia marcar a média de 200 do mensal aqui embaixo, mas está muito longe. Mas não deixa de ser a nossa análise técnica, a média de 200 faz parte, então a gente não vai deixar de registrar esse preço aqui. E no mensal é isso para o ouro. Agora a gente vai para o semanal. Vou dar uma ampliada aqui na escala para ficar mais fácil para a gente movimentar. Então é isso. Semanal do ouro. A gente vai marcar o que? Vai marcar esse preço de fechamento aqui do semanal. Certo? Vamos marcar a média de 20 e a 20 low. Então essas são regiões aí de preço interessantes para compra, certo? E para venda a gente tem esse fechamento aqui do semanal. Então a gente tem aqui a média de 200 também no semanal, né? Mais embaixo. Então essa região aqui de preço também é importante. Então no mensal e no semanal é isso para o ouro. E a gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração. Essas linhas aqui setas são referentes ao mensal e semanal que a gente acabou de marcar. E é isso aqui. Deixa eu só afastar para cá. Aqui é o MetaTrader, certo? O pessoal aí está muito acostumado com o TradingView, mas eu quero ver fazer isso no MT4 raiz. E é isso. Vamos para o diário. No diário, a gente vai marcar esse mesmo fechamento aqui que coincide do diário com o semanal, certo? Diário azul claro. E é isso. Para baixo, eu marcaria a média de 200 do diário, que está aqui embaixo também, certo? E marcaria também esse fechamento aqui, que acaba querendo ou não englobando, né, toda essa nuvem aqui de Ichimoku delimitada, que é uma região de preço aí importante. Você viu que o ouro respeitou ela aqui quando ele veio testar a nuvem, novamente veio testar a nuvem e respeitou. Então aqui ele pode vir testar a nuvem até essas linhas aqui embaixo e as médias também, e depois continuar o seu movimento de alta. Então para o ouro é isso. No diário. No diário aqui as médias de 20 não estão interessantes para a gente estar delimitando, porque vai ficar num range bem curto aqui. Então eu prefiro regiões mais alongadas, para caso ele venha testar aqui em cima a gente executar uma venda, ou ele vir testar mais embaixo a gente executar uma compra com um movimento mais amplo e não estar trabalhando aqui nessa região, querendo ou não, é uma região encurtada, né? E eu acredito também que esse respiro do ouro para baixo faz total sentido depois de uma alta aí de praticamente quantos meses? 16 meses, um ano e meio praticamente. E é isso. Ouro. Vamos ver se falta mais alguma coisa. A gente falou no diário, agora a gente vai para o H4, né? Então o H4 do ouro tá aí
dessa forma, onde o que a gente tem aqui para marcar é esse fechamento aqui do H4 que coincide com o semanal e com o diário, só que o H4 é na cor verde, a gente vai marcar aqui ela, e eu marcaria aqui a média de 200, né, como um preço importante, que é onde o preço do ouro veio respeitando aí essas últimas várias 4 horas, né? Então a gente vê que ele bateu aqui, ficou em cima, veio, testou, ficou em cima. É um preço que talvez tende a segurar o ouro até o ouro continuar a subir, ou caso ele perca aqui, melhores compras aqui embaixo. A gente também tem aqui no H4 a sinalização dessa região aqui, que provavelmente é uma região interessante para ficar ligado também, que é essa zona de preço aqui, né, desses fechamentos. Porém, como a gente tem um semanal embaixo, eu não vou manter isso registrado, vou acompanhar pelo semanal. Quanto mais a gente acompanhar o macro, melhor, mais assertivo a gente vai ser. Fechou? Essa é a minha ideia, essa é a FLFX, minha estratégia passada aí para vocês na forma de uma análise semanal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Essa é a FLFX. Mais para o final da semana eu volto para mostrar o que aconteceu dentro dessa estrutura aqui de ideia, o que a gente conseguiu fazer, certo? De acordo com a nossa estratégia. Estou posicionado no euro, passando um calorzinho, mas ainda falta algum tempo para o dia acabar e acredito que até o final do dia o euro volte e dê continuidade no seu movimento de alta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, fechou? SFLFX, tudo mapeado para você. Euro, Libra na compra e na venda. O SDCAD mapeado na venda e na compra. O STJPY também, compra e venda mapeada. E o ouro também mapeado para vocês, fechou? É isso, rapaziada, tamo junto, se inscreve no canal para não perder a boa TI FLFX.